PT tinha diálogo com nós, cabuloso, né? Diz o líder do PCC, grampeado ao atacar o ex-juiz, atualmente ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Uma liderança do PCC interceptada hoje pela Polícia Federal afirmou que a facção tinha um diálogo cabuloso com o PT e criticou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os telefonemas de abril deste ano, obtidos pela Polícia Federal através da Operação Cravada, que mira o núcleo financeiro da organização criminosa, nessa quarta-feira a Polícia Federal foi às ruas em 7 estados com um efetivo de 180 agentes para cumprir 30 mandados de prisão. Segundo o último balanço, além de 28 presos, a ação terminou com um bloqueio de 400 contas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC. De acordo com as investigações, o núcleo financeiro da facção é responsável por recolher e gerenciar as contribuições para a organização em âmbito nacional. No relatório de interceptações telefônicas, a Polícia Federal diz, abre aspas, também foram encontrados indicativos de vínculos da organização criminosa PCC com partidos políticos e que nesse momento não está dentro dos objetivos da investigação e, semelhante à questão de corrupção de agentes públicos, temos a necessidade de encerrar a chamada fase sigilosa da investigação, fecha aspas. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os pagamentos chamados de rifas eram repassados à organização por meio de diversas contas bancárias e de maneira intercalada, que é para fugir do COAF, né, que pode captar isso daí, essas informações dessas transferências bancárias, mas o COAF, se eu não me engano, é a partir de acima de R$2.000, ele já, se você fizer uma transferência acima de R$2.000, o COAF já identifica. Então, o PCC fazia essas transações bancárias de maneira intercalada e de valores baixos, para não ser captados ali pelo COAF. Isso foi a Polícia Federal que disse. Um dos alvos é Alexandro Roberto Pereira, conhecido como Elias ou Véio. E de acordo com as investigações, ele atua como resumo da rifa e é o responsável por posição da hierarquia da organização criminosa e também possui poder de decisão e mando sobre os demais integrantes. Das investigações, foi possível revelar que Elias possui a função de controlar as contas bancárias utilizadas pela organização para movimentar o dinheiro das suas atividades ilícitas, principalmente o tráfico de drogas. Ele é um dos homens de relevante função, bem como poder e comando do PCC que foram transferidos para presídios federais, a mando do ministro Sérgio Moro. Em um diálogo no dia 22 de abril, ele conversa com Williams Marcondes Ferraz, o Rolex, que também atua na mesma posição da organização criminosa. Outro interceptado é André Luiz de Oliveira, o Salim. Vamos escutar essa gravação, esse grampo que a Polícia Federal fez? Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem está na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um... Agora ele xinga o Moro. Esse cara aí é um... Xinga de novo. Mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Entendeu? Ele disse que o PT com nós, ou seja, o PT com o PCC tinha um diálogo cabuloso. Mas como eu sou uma pessoa muito boazinha, eu vou ler na íntegra a nota que o PT divulgou hoje e diz o seguinte, abre aspas, esta é mais uma armação
como tantas outras forjadas contra o PT, e vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada a um ministro acusado pela revelação de suas condutas criminosas. Quem dialogou e fez transações milionárias com criminosos confessos não foi o PT, foi o ex-juiz Sérgio Moro, para montar uma farsa judicial contra o ex-presidente Lula, com delações mentirosas e sem provas. É Moro que deve se explicar à justiça e ao país pelas graves acusações que pesam contra ele. Fecha aspas. Eu acho engraçado isso, né? Então o PT está dizendo que o Moro está por trás disso tudo e que ele forjou essas gravações desses criminosos do PCC, né? Engraçado. Mas, vamos lá. Em 19 de fevereiro desse ano, 19 de fevereiro, o site Antagonista, publicou a seguinte matéria, que diz assim: o ex-ministro Antônio Palocci, que era braço direito do Lula, de novo, o ex-ministro Antônio Palocci, em delação, na colaboração premiada, confessou que o PT usou a facção criminosa PCC para lavar dinheiro. Essa é a informação do Antagonista. Vou ler novamente. O ex-ministro Antônio Palocci, em delação, confessou que o PT usou a facção criminosa PCC para lavar dinheiro. Informação é do site O Antagonista. Ou seja, temos um áudio de abril, na verdade temos essa delação de fevereiro desse ano, em que o Palocci diz que o PT tinha sim um contato ali com o PCC, né? Lavou dinheiro utilizando o PCC, e em abril desse ano, 2019, a Polícia Federal fez esse grampo, essa gravação, né? Interceptou essa gravação de que dessa ligação em que um dos chefões do PCC diz que com o PT havia diálogo, o diálogo era mais fácil, né? Como diz ele aqui, ele disse, cadê? Tava aqui, ó. Aqui, ó. Mas o PT, ele tinha uma linha de diálogo com nós, cabulosa, mano. Esse foi o Elias que disse. Elias, para quem não sabe, ele já está até preso. O Elias, eu li agora há pouco. Isso, o Elias é o Alexandre Roberto Pereira. Alexandre Roberto Pereira, o Elias, o velho, que foi transferido. Ele estava numa penitenciária e foi transferido para um presídio federal. Lembra logo quando o ministro Sérgio Moro entrou, né, assumiu o seu cargo no início do ano, uma das primeiras ações dele foi essa, né, de mandar chefões criminosos assim para presídios federais para tentar quebrar esse contato entre os chefes e a sua organização criminosa, como o PCC, ou como o Comando Vermelho e outras organizações criminosas. Gente, ou seja, o PT, segundo Elias, o Alexandre Roberto Pereira, tinha diálogo com o PCC e também, segundo o Antônio Palocci, que era braço direito do Lula, o PT sim fazia lavagem de dinheiro utilizando o PCC. A história é essa, gente. Muito obrigado pela audiência. É isso aí. Tchau, gente. Fiquem de olho.